Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Antes da igreja se sentar, eu quero já explanar, né, o que Deus tem colocado no meu coração, que se encontra em Gênesis, capítulo 21, versículo 1 e 2. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E recebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Pode se assentar, igreja. Glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque só o nome do Senhor é digno de toda honra e de toda glória, porque a palavra do Senhor hoje, né, um culto extraordinário, já falou de tempo. Se você for observar desde o começo do culto, os louvores induzido, falado, adorado a Ele, Ele é o tempo do Senhor, né? Aqui nós vemos as promessas, todos nós estamos debaixo de uma promessa, da forma que Sara e Abraão estavam, ali nós vemos o cumprimento da promessa. Você crê na promessa do Senhor nessa noite? Vai se cumprir na sua vida. Da mesma forma que se cumpriu na vida de Sara e de Abraão. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que Deus ainda vai continuar falando até o final desse culto. Essa semana, eu confesso, irmãos, uma coisa é você falar, uma coisa é você explanar a palavra do Senhor, né? É difícil, não é fácil. Porque eu não sou a pregadora, mas é a palavra do Senhor. A gente teme a palavra do Senhor. Mas estamos aqui confiando, sendo um instrumento. Porque quando Deus promete, há um tempo que chegou. Chegou para mim, para a sua vida, um tempo de falar o que Deus tem feito, as maravilhas na nossa vida, no nosso meio, nossos familiares. Nós somos fruto de testemunho, o que Deus tem feito na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós temos que levantar, nós temos que falar. Nós temos que pronunciar o Evangelho, a palavra do Senhor. Essa palavra que eu acabei de ler para a igreja, se trata de uma trajetória de Abraão. Como Deus teve no início de Gênesis capítulo 12, quando o Senhor lhe chamou desde o início da sua caminhada. Abraão é o pai da fé. Abraão, né, foi chamado ali em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus chama Abraão para uma grande promessa. E Abraão teve que ser obediente, já foi falado hoje sobre obediência. Ele ouviu o chamado do Senhor. E o chamado do Senhor, lá em capítulo Gênesis 12, vai dizer que Deus chama Abraão e diz: sai da sua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não falou para onde ia. Que fé, que homem de fé. Fiquei analisando, se fosse eu, Deus falasse hoje, pega a sua família e vá para onde? A primeira pergunta. Mas você vê que Abraão não questiona o Senhor. Ele simplesmente obedece a Deus. E assim tem que ser na minha e na sua vida. Obediência à palavra do Senhor. E logo em seguida vemos que Deus não só promete a terra, não promete só um lugar, que Ele, ao longo do processo de Abraão, iria mostrar não só para Abraão, mas também para Sarai, que antes era Sarai, não era Sara. E não era Abraão, era Abrão. E aí Deus não só prometeu, mas também prometeu um filho. Um filho que viria um cumprimento na palavra do Senhor na vida de Abraão. Só que Sarai, ela era estéril, não podia ter filhos. E nesse processo, quando Abraão, pela sua obediência, e Deus tenha prometido um filho, ele já tinha a idade de 75 anos. A palavra de Deus vai dizer que ele já era idoso. Porque depois dos 60, nós, pela lei, é idoso. Você já imaginou eu e você, idade de 75 anos, receber uma promessa dada por Deus?
que haveria um lugar para sua família e que o seu descendente sairia de você nessa idade? É impossível. Era um cenário impossível, improvável. Talvez de Abraão sim, mas para Sarai também já era certa idade. Mas Sarai, a sua esposa, ficou firme do lado de Abraão. Acreditou, né? Tomou posse da fé de Abraão com o Senhor. E ali saiu. Saiu daquela terra, saiu dos seus familiares. E quantas vezes o Senhor tem necessidade, e quando Deus vai cumprir as suas promessas, Ele tem que muitas das vezes nos tirar de parentela, nos afastar, nos colocar lá no cantinho. Muitas das vezes os lugares não estão propícios para as promessas do Senhor ser derramadas sobre a nossa vida. Há um tempo necessário. E precisamos entender que a promessa feita por Deus a Abraão, que logo em seguida, depois dessa promessa, surgiu vários anos ainda depois. E Sarai, né, Deus depois, logo em seguida, vemos. Deixa eu só abrir aqui, confirmar aos amados irmãos. No capítulo 15, Deus vai confirmar novamente, afirmar a promessa que Ele tenha feito para Abraão e Sarai. E lá no capítulo 15, 2, 3, vai dizer que ele questionou ao Senhor. Abraão chegou um momento da vida dele, na espera, no tempo, na angústia, porque é assim nas promessas do Senhor, no cumprimento das promessas do Senhor. Muitas das vezes nós desgastamos nessa espera, nas promessas. E ali, o Abraão falou para o Senhor assim. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damascedo, e ele, Eliezer? E disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro? E ali Abraão, com a sua angústia, ele falou para o Senhor isso. Porque naquele momento, ele achou que a promessa do Senhor logo em seguida haveria um filho, haveria cumprir. E vemos que não se cumpriu. E se passaram desde a primeira promessa, desde aquele processo de Abraão, até o seu cumprimento, até o capítulo que acabamos de ler, se passaram 25 anos na espera. E teve altos e baixos. E a promessa de Deus é um teste de tempo. Não é porque Deus se esquece. Deus não tinha se esquecido, porque, como já foi dito hoje, Deus, Ele não mente. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Só que esse tempo, muitas das vezes, nos desgasta, nos cansa, nos desanima. E quanto tempo que você já está esperando esse cumprimento dessa promessa sobre a sua vida? E eu digo essa noite, vai se cumprir. Tem a data marcada. Porque se prestar atenção do que a gente acabamos de ler, foi um tempo determinado. Ou seja, um tempo marcado. Mas precisou Abraão, Sarai, que depois virou Abraão, e Sara, inclinar. Deus precisou direcionar eles para a direção da promessa. E nesse período, no capítulo 15, que ele questiona ao Senhor, o Senhor responde a ele que sairia, essa promessa desse filho, sairia dele. Logo em seguida, vemos que Sarai ainda, vai ter uma ajudinha, vai querer ajudar o Senhor nesse período. Irmãos, fica firme. Não precisa ajudar o Senhor não, porque Ele é o dono do tempo. E tem o tempo determinado, não precisamos ajudar o Senhor. Se Deus falou que a promessa vai se cumprir, Deus vai se cumprir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então Sarai vai fazer o quê? Ela entendeu que a promessa viria do quê? De Abraão. E ela foi querer o quê? Pegar a sua escrava. Obrigada, pastor. Aleluia, Jesus.
no capítulo 16, vai dizer: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E todos nós sabemos a história de Agar. Agar foi entregue para seu esposo, Abraão, para assim conceder os filhos, porque Sarai entendeu que a promessa era dele e que não viria dela, porque ela era uma mulher improvável em gerar filhos. Mas Deus, Ele ama o cenário de improvável, pessoas improváveis. Como olhamos para a palavra do Senhor, vemos Davi, era rei, era ungido, porém teve o seu tempo de preparo para sim receber o reinado. E assim foi na vida de Abraão e Sarai. E neste capítulo, Deus me ensina, fiquei meditando, quantas vezes nós agimos por nós mesmos. Quantas vezes sabemos que temos a promessa do Senhor, confiamos na sua palavra, servimos ao Senhor tudo certinho, mas quando chega um momento, a gente achamos que estamos ajudando o Senhor. Mas irmãos, estão tardando, né? Porque Deus, ele tem a data marcada. Mas muitas vezes queremos ajudar, só entramos em conflitos, só entramos em situações que não era para ter entrado. Entramos em circunstâncias da nossa vida embaraçosas. E aí o Senhor tem mais um trabalho de nos tirar. E graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que Ele é um pai que cuida dos seus filhos. E nos tira dessa situação. E fala: filho, não é aqui, é para cá, ó. Reto. Não adianta desviar, não. Então Deus, novamente, como Deus nunca se cansa, nunca cansa de nos instruir, aparece Abraão, Sarai, e aparece os 3 anjos, que toda a igreja também sabe. E ali perguntou de quem? De Sara, a tua mulher. E ele, Abraão, falou: tá lá na tenda. E aí, Sara já ficou, escutando. E aí disse: certamente, lá no capítulo 18, 10, e disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. 11. E era Abraão e Sara velhos e adiantados em idade. Já Sara havia sedado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo envelhecido? 14. Havia coisas difíceis para o Senhor? Ao tempo, de novo tempo determinado, tornarei a ti por esses tempos de vida, e Sara terá um filho. E aí logo em seguida, que nós acabamos de ler, chegou o tal momento maravilhoso que o Senhor cumprirá na vida de Abraão e Sara, o filho prometido. Teve um processo, irmãos, na vida de Abraão, na vida de Sara, e da mesma forma a nossa vida tem um processo. E não adianta a gente escapar desse processo, porque o processo faz com que o Senhor nos trate. E muitas das vezes não queremos ser tratados. Muitas das vezes não queremos ser lapidados. Nós só queremos a promessa. Aleluia, Jesus. Mas lá em 2 Pedro 3, 8, 9, diz assim: não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E o Senhor não vai demorar em cumprir as suas promessas.
está marcado o cumprimento, para cumprir as promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Eu tomei posse, irmãos, porque quando eu coloquei diante do Senhor, foi Deus, o que eu tenho que falar para a igreja? E Deus falou assim: filha, só fala para o meu povo ter paciência e perseverar na caminhada, que a minha promessa vai se cumprir na vida deles. Oh, aleluias. Eu não sei qual é o tempo da promessa que você tem esperado, ansiado pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Mas creia, da mesma forma que chegou o momento de Sara, que a palavra do Senhor vai nos dizer nos versículos à frente, aquele riso, aquele sorriso, aquele riso que ela deu quando o anjo lhe falou, porque naquele momento ela até duvidou, porque o estado dela já tinha avançado a idade. O seu senhor, seu marido, que naquela época falava seu senhor, já se passava também a idade. Ela, acho que naquele momento Deus estava tratando com Sara para entender que o tempo de espera, os anos que se passaram, não anula a promessa de Deus sobre a vida deles. E assim é na minha vida e na sua. Pode se passar 3, 4, 5, não sei quanto tempo você está esperando, mas vai se cumprir. Porque o meu Deus e o seu Deus, Ele não mente. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. E se cumpriu, irmãos, e ali quero também deixar capítulo 6, capítulo 21 diz: e disse Sara, Deus tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Porque o tempo de cantar chegou na vida de Sara. O cumprimento da palavra se cumpriu na vida de Sara. Ela conseguiu romper o tempo, ela conseguiu passar pelo teste do tempo. E que nós nessa noite possamos, irmãos e irmãs, passar pelo teste do tempo com perseverança. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, poderoso. E o nascimento de Isaac, então teu filho amado, que o nome dado a Isaac significa rir. O pastor também falou, é tempo de alegria, né? Chegou o tempo da alegria sobre a sua vida. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Esse nascimento faz com que nós reforçamos a nossa fé na palavra de Deus. Nos ensina a esperar com paciência. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual é a promessa que você tem guardado, restauração, cura, em qualquer outra área que já foi dito aqui. A única coisa que eu falo para a igreja: se assegure, aguente firme. A palavra de hoje, aguente firme, que está chegando, já está próximo, já está ali a promessa de Deus se cumprir na sua vida e na minha. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Eu me lembro, a missionária Kelly cantou esse último louvor, me fez recordar, irmãos, sobre a minha vida, assim. Eu falo: Senhor Jesus, obrigada, gratidão. Porque o que eu mais ansiava pelo Senhor é que um dia, eu com ousadia, eu falei: Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tive a Luísa, tive a Raquel, tenho o meu esposo, e hoje meu coração está alegre porque Deus é maravilhoso. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Tinha uma palavra sobre a minha vida, e não foi palavras ao contrárias que fez tardar as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Não estou dizendo isso porque eu sou melhor, só estou dizendo isso porque
Deus, Ele é fiel em cumprir o que tem prometido. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Declara hoje: Senhor, eu quero viver as promessas do Senhor sobre a minha vida. Deus me ensina, Senhor, a ter paciência e perseverança na minha caminhada, para tomar posse do que tudo que o Senhor tem para a minha vida. Porque nós temos de declarar, irmãos, todos os momentos, até nas circunstâncias da vida mais difícil. Porque a gente só vai realmente ver um cristão é quando passa no tempo. Porque lá em Eclesiastes vai nos dizer 3: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É o tempo da alegria, tem o tempo da tristeza. E qual o tempo que você está neste momento? Qual é o tempo? Nós temos que saber isso, colocar diante do Senhor. Senhor, me ensina. Me ensina, porque esse processo do tempo, ele nos ensina a amadurecer, nos lapida. Igual o vaso do oleiro. Desce. Muitas das vezes a gente não queremos descer. Muitas das vezes a gente só quer os aplausos. Mas não queremos ser lapidado. E Deus, Ele não joga fora, porque aquele vaso quebrou nas mãos do oleiro. E você está debaixo das mãos. E ali Ele utilizou a mesmo material. E muitas das vezes nós se quebramos, muitas das vezes no caminho, a gente não podemos olhar o que o mundo nos diz, o que as vozes do mundo nos diz, mas sim a voz do Senhor. Aleluias. E ouvir a voz do Senhor em meio aos ruídos, irmãos, não é fácil. É só para quem tem intimidade, para quem sabe discernir a voz do seu pai. Você sabe discernir a voz do seu pai? Muitas das vezes, um tempo, eu acreditei em palavras de homem sobre a minha vida, sobre a minha família, que falou que não ia prosseguir. Mas hoje eu vejo que Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é fiel em cumprir. E graças a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Então chegou o tão esperado na vida de Sara e Abraão. Chegou o momento que ela contaria, e que todos, a palavra de Deus vai dizer que ali ela contou o seu testemunho. E está até nos dias de hoje. Isso preenche a nossa alma, nosso coração, a confiança no Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Eu não sei de que forma que você tenha chegado aqui, mas o Deus falou para mim no meu coração, e hoje eu estava lá na minha casa, eu falei: Senhor, Senhor, igual foi lá contado e louvado, Deus me usa, faça o seu querer, a sua vontade. Irmão, é muito difícil a gente estar disposto a colocar a cara a tapa. Uma coisa é vir aqui, sentar e ouvir. Uma coisa é falar da palavra do Senhor. Mas o bom de tudo isso é que não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor. E da mesma forma que Deus fez na vida de Abraão e de Sara, vai acontecer na sua vida. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa. E vai acontecer. Não sei se você tem buscado pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu marido. Nós, mulheres, intercedemos pela nossa casa. Não sei se é uma provisão que você precisa da parte do Senhor. Eu não sei se é uma cura espiritual ou no corpo. Mas saiba que nosso Deus, Ele é poderoso em cumprir promessas, em operar milagres, porque essa história faz com que a nossa fé aumente, porque era um cenário de improvável. Deus fez com que essa história faz com que nós
Então entendemos, Deus, Ele pega essa história de Abraão e Sara para realizar e operar os milagres. E nos ensina que independente do tempo, independente da situação, da circunstância, Ele vai operar nossas vidas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é fiel e poderoso. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é poderoso. Ele está aqui neste momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Nos faça, Senhor Jesus, compreender e confiar, Senhor, na Sua palavra, Pai. Aleluia. Louvado seja o Seu nome. E eu peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Declare hoje que você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida. E que para isso, que Deus venha perseverar no meio da caminhada. Aleluia, Jesus. Quero que o Diogo coloque. Aleluias. Obrigada. Aleluias. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Pai. Aqui, ó. O tempo de Deus. Elaine Martins. Aleluia, Jesus. Isso, pode colocar uma letra. Glória a Deus, aleluias. Leve seus pensamentos, porque os pensamentos do Senhor são bem maiores do que os seus, os nossos. E talvez até promessas antigas vão se cumprir. Vai se cumprir na sua vida, na sua família, no seu lar. Aleluia, Jesus. Medite nesse louvor. Aleluia, Jesus. Ele é fiel para cumprir. Estamos aqui crendo, Senhor, na Sua palavra, Pai. Não é a minha, não é minha voz, é a Sua voz. O Senhor é o dono, Senhor, do tempo. O Senhor é o dono, Senhor, das promessas, Senhor. Eu queria que fosse aleluia. Agora. Pode aumentar, hora de viver os sonhos. É hora de viver os sonhos do Senhor. Aleluia, Jesus, nos prepara nossos corações, Senhor. No meio da caminhada, no meio do processo, Pai. E que mesmo que a gente não compreendemos, que nós tomamos posse hoje, Senhor, no cumprimento das promessas, Deus. Longe, ainda assim consigo crer que Deus aleluia. Pode fazer. Ele pode fazer, irmãos. Creia. Ele pode fazer, você crê. Aleluia, Jesus. O tempo em que tudo irá aleluia. Acontecer. Aleluia. Calma,